Veja por que esse argumento está incorreto. Gravidade é a força dominante, a força primária que mantém os oceanos, e tudo mais, incluindo a atmosfera e nós, na Terra é a gravidade. A gravidade é uma força fundamental de atração entre objetos com massa. A massa da Terra é imensa, e sua atração gravitacional é muito mais forte do que a força centrífuga causada por sua rotação e movimento orbital. Força centrífuga é relativamente fraca, embora seja verdade que um objeto em rotação experimenta uma força para fora, força centrífuga. A velocidade de rotação da Terra não é nem de longe rápida o suficiente para que essa força supere a gravidade e lance água no espaço. A sensação de ser jogado para fora é mais perceptível em velocidades de rotação mais altas, como em um brinquedo giratório de parque de diversões. Movimento orbital e inércia. A Terra está constantemente caindo em direção ao Sol devido à gravidade. Seu movimento orbital é resultado de sua inércia, a tendência de um objeto continuar se movendo em linha reta, e da atração gravitacional do Sol. Essas forças são equilibradas de uma forma que mantém a Terra em uma órbita estável. A velocidade dessa órbita não faz com que a água voe porque tudo na Terra, incluindo a água, está se movendo junto a essa velocidade devido à inércia e mantido unido pela gravidade da Terra. Analogia de uma bola molhada. Imagine girar uma bola molhada. Um pouco de água pode saltar das bordas se você girá-la muito rápido. No entanto, a Terra não está apenas girando. Ela tem uma força gravitacional massiva agindo uniformemente em sua superfície, mantendo tudo firmemente no lugar. A presença contínua de oceanos é consistente com a atração gravitacional da Terra. Concluindo, o argumento de que a rotação e a velocidade orbital da Terra fariam os oceanos voarem é incorreto porque subestima enormemente o poder da gravidade. A gravidade é a força dominante que mantém tudo preso à Terra, incluindo seus vastos corpos de água. A estabilidade dos nossos oceanos é uma forte evidência da existência de uma força gravitacional significativa, que é uma característica fundamental de um corpo esférico e massivo como a Terra. Aqui está uma análise dos motivos pelos quais essa afirmação está incorreta: experiência humana e gravidade. Embora não sintamos diretamente a imensa força da gravidade da Terra da mesma forma que sentimos um empurrão ou puxão, seus efeitos são constantemente evidentes em nossa vida diária. Tudo cai no chão, objetos têm peso e a água flui ladeira abaixo. Todas essas são consequências diretas da gravidade. Nossa experiência humana é fundamentalmente moldada pela gravidade. Escala e percepção. A razão pela qual não sentimos a rotação da Terra a 1000 milhas por hora no Equador é devido ao seu movimento consistente e suave. Só percebemos movimento quando há aceleração ou mudança de velocidade. Da mesma forma, a imensa atração gravitacional parece normal porque nós e tudo ao nosso redor estamos sob sua influência desde o nascimento. O poder da gravidade. A gravidade é uma força fundamental da natureza que atua em grandes distâncias e é proporcional à massa. A massa da Terra é enorme, resultando em um poderoso campo gravitacional que supera facilmente a força centrífuga relativamente fraca causada por sua rotação. Compreensão científica. A teoria da gravidade, desenvolvida por Newton e posteriormente refinada por Einstein, é uma das teorias mais bem testadas e bem-sucedidas da ciência. Ela prevê com precisão o movimento de planetas, estrelas, galáxias e, claro, explica por que os objetos permanecem na Terra, incluindo seus oceanos. Concluindo, a ideia de que a gravidade é oposta a toda a experiência humana é simplesmente incorreta. Nossas experiências cotidianas são um testamento da presença e do poder constantes da gravidade. O fato de a água permanecer na superfície da Terra não é um mistério que requer miseráveis improvisos para explicar. É uma consequência direta e bem compreendida da força fundamental da gravidade agindo sobre um corpo esférico e massivo. Este fenômeno, longe de ser uma prova contra um globo, é inteiramente consistente e previsto pelo entendimento científico de uma Terra esférica. Veja por que esse argumento está incorreto. A gravidade é uma força suave na superfície, enquanto a força gravitacional geral da Terra é imensa, necessária para manter o planeta unido e nos manter em órbita ao redor do Sol. A gravidade da superfície que experimentamos é uma aceleração relativamente suave de aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Essa força é forte o suficiente para nos manter aterrados, mas não tão forte a ponto de impedir o movimento ou tornar a água sólida. Distinção entre força e aceleração. O argumento parece confundir a força do campo gravitacional com a experiência direta de ser esmagado ou incapaz de se mover. A gravidade causa uma aceleração constante em direção ao centro da Terra. Nossos corpos são adaptados a essa atração constante. Flutuabilidade e fluidez. A água permanece fluida porque as forças intermoleculares são fortes o suficiente para mantê-la unida, mas fracas o suficiente para permitir que as moléculas se movam umas sobre as outras. A gravidade atua em cada molécula de água, puxando-a em direção ao centro da Terra, razão pela qual a água se deposita em áreas baixas e forma oceanos. No entanto, a gravidade não solidifica líquidos nas condições da superfície da Terra. A pressão pode solidificar a água em gelo, mas a pressão na superfície do oceano não é alta o suficiente para que isso ocorra devido apenas à gravidade. Nossa experiência de movimento. Podemos nos mover livremente porque nossos músculos exercem forças que podem superar nossa inércia e a força da gravidade agindo em nossos membros. O atrito entre nossos pés e o chão nos permite empurrar e andar. A força da gravidade na Terra é perfeitamente compatível com a vida e o movimento como os conhecemos. A dança dos oceanos. O movimento da água do oceano, ondas, marés, correntes, também é governado por forças físicas, incluindo gravidade, marés, vento, ondas, e diferenças na densidade e temperatura da água, correntes. A gravidade desempenha um papel crucial nesses fenômenos, mas não impede o movimento fluido da água.
Concluindo, o argumento de que a gravidade da Terra teria que ser tão forte a ponto de impedir a vida e solidificar os oceanos é baseado em um mal-entendido de como a gravidade funciona na superfície de um corpo grande como a Terra e a natureza dos fluidos. A força real da gravidade da Terra é perfeitamente compatível com a vida, o movimento e a natureza fluida da água, tornando esse argumento outra tentativa falha de negar a natureza esférica do nosso planeta. Contra-argumentos e compreensão científica, tamanho aparente e distância. Enquanto o tamanho aparente de objetos não luminosos diminui claramente com a distância devido ao ângulo que eles subtendem em nosso campo de visão, a percepção de objetos luminosos é mais complexa. Em distâncias significativas, o tamanho aparente de uma pequena fonte de luz pode ser dominado por seu brilho inerente e pelas limitações da visão humana. No entanto, isso não significa que não haja mudança no tamanho angular, apenas que pode ser menos perceptível para fontes pontuais de luz em distâncias moderadas. Para objetos luminosos muito grandes e distantes como o Sol, há uma mudança mensurável, embora pequena, no tamanho aparente ao longo do ano devido à órbita ligeiramente elíptica da Terra. Argumento de Proctor, mal interpretado, o argumento de Proctor sobre o Sol parecer maior em latitudes ao sul em uma TP é baseado na ideia de que em um plano, à medida que você se afasta de uma fonte de luz, o Sol, ele pareceria menor. Por outro lado, se aproximar, para o sul neste cenário hipotético onde o caminho do Sol é fixo acima de uma TP, faria com que ele parecesse maior. O fato de isso não ser observado é uma evidência contra um modelo simples de Terra plana com o Sol orbitando localmente. Não é truque, mas dedução lógica. O argumento de Proctor não é necessariamente truque, mas sim uma dedução lógica baseada nas implicações geométricas de um modelo de Terra plana e no comportamento observado do Sol. Se a Terra fosse plana e o movimento do Sol fosse como alguns modelos de Terra plana propuseram, então seu tamanho aparente mudaria significativamente com a latitude. A falta dessa mudança significativa é uma evidência contra tais modelos. A anedota de Proctor, ilustrativa, a anedota de Proctor, embora talvez apresentada com um pouco de floreio retórico, destaca um problema comum com alguns argumentos da TP, uma falta de compreensão da geometria básica e da ótica. A ideia de que o Sol deveria parecer 9 vezes maior no verão em uma TP é uma simplificação para ilustrar as inconsistências de certas alegações da TP. As pequenas mudanças no tamanho aparente do Sol devido à órbita da Terra são bem documentadas e consistentes com este modelo. Concluindo, o argumento do autor se baseia em um mal-entendido da física básica e deturpa os argumentos de Proctor. A percepção da falta de mudança no tamanho aparente de objetos luminosos distantes é um fenômeno mais complexo do que o autor sugere, e a falta de um Sol dramaticamente maior em latitudes ao sul é de fato consistente com uma Terra curva e a vasta distância até o Sol. A afirmação do autor de que isso prova que a Terra não é um globo não é apoiada por evidências científicas. Contra-argumentos e compreensão científica, interpretando a resposta do astrônomo. A declaração do astrônomo provavelmente está se referindo à diferença entre nossa experiência cotidiana e o entendimento científico mais preciso. Praticamente, sim significa que para todos os efeitos e propósitos em nossas vidas diárias e em curtas distâncias, a água parece e se comporta como se estivesse perfeitamente nivelada. Teoricamente, não se refere ao fato de que em uma Terra esférica, a superfície de um grande corpo de água deve seguir a curvatura da Terra. Portanto, não é um plano perfeitamente plano em um sentido absoluto. Teoria e prática na ciência. Embora seja verdade que uma teoria que contradiz consistentemente fatos bem estabelecidos precisa ser reavaliada ou descartada, a chave é entender o que os fatos realmente são. Neste caso, o fato é que a água parece nivelada para nós localmente. A teoria de uma Terra esférica não contradiz esta observação local. Em vez disso, ela explica como a água pode parecer nivelada localmente enquanto ainda se conforma à curvatura de uma esfera muito maior. A natureza do nível em uma esfera. Em uma esfera, nível significa uma superfície que é perpendicular à força da gravidade em todos os lugares. A gravidade puxa tudo em direção ao centro da Terra. Portanto, um grande corpo de água em uma Terra esférica naturalmente se acomodará em uma forma que segue a curvatura da Terra, com sua superfície sendo nivelada, perpendicular à gravidade em todos os pontos. É por isso que oceanos e grandes lagos têm uma superfície curva. Perspectiva local versus global. Nossa percepção da água como nível é uma observação local. Em distâncias curtas, a curvatura da Terra é tão leve que é imperceptível a olho nu. No entanto, em centenas ou milhares de milhas, a curvatura se torna significativa e mensurável. Filosofia zetética e evidência. A afirmação da filosofia zetética de que a água é universalmente plana contradiz uma vasta quantidade de evidências empíricas e princípios científicos estabelecidos. A ideia de que a teoria de uma superfície de água curva deve ser abandonada é baseada em um mal-entendido do que essa teoria realmente implica e uma rejeição da evidência que apoia uma Terra esférica. Conclusão. O argumento do autor interpreta mal a declaração do astrônomo e apresenta uma falsa dicotomia entre percepção local e realidade global. A teoria de uma Terra esférica explica perfeitamente por que a água parece nivelada localmente, embora ainda tenha uma superfície curva em grande escala. A evidência apoia esmagadoramente a ideia de que a Terra é um globo, e o comportamento da água é consistente com esse entendimento. A alegação do autor de que o conceito de uma superfície de água curva sendo descartada prova uma TP não é apoiada por raciocínio ou evidência científica.